E aí, galera, tudo bem com vocês? Muito obrigado pelos feedbacks que têm me dado com relação aos nossos temas, às nossas abordagens aqui pelas redes sociais. Inclusive, quem perdeu sobre qualidade atemporal, olha lá atrás, me manda sua observação. Inclusive, eu estou respondendo aos directs que já me mandaram. Queridos, é o seguinte, hoje vamos tratar do segundo ponto, que eu acho fundamental e importante: segurança. Segurança é uma tendência mundial e uma grande preocupação de todo viajante. Ninguém mais quer frequentar lugares violentos, terroristas, lugares que você está submetido a risco de vida ou a um acidente, ou lugares que oferecem um perigo social ou que a sociedade está em pleno conflito. Então, lugares que nós temos, por exemplo, aqui no Brasil, várias questões a serem resolvidas neste ponto, mas temos muitos exemplos negativos com relação a isso, né? Brigas de gangues, conflitos de morros, riscos de tiro no meio da rua, né? Os conflitos que acontecem muitas vezes no Nordeste, que você não tá lá na cidade e de repente passa por uma situação difícil, um mundo de assaltos que tem acontecido e a gente tem observado isso com relação a hotéis. Quer dizer, muita coisa não está boa no nosso país. E nós temos que observar o quesito segurança. O que eu acho uma grande pena é que, se pensarmos politicamente, Contur, Secretaria de Turismo, esse bloco de pessoas envolvidas com desenvolvimento local, de turismo, de viajante, que cuida do receptivo, enfim, ele tem pouca força. Por quê? Porque o trabalho que ele executa não traz voto ao político que comanda. Então, muitas vezes, o turismo perde força, assim como outras vertentes da própria cidade perdem força por uma falta de consciência do cidadão daquela cidade. Por quê? O que dá voto para um político? O asfalto, né? A obra que é visível aos olhos, a ponte que você passa. Isso traz votos. Nossa, o cara construiu. E você muitas vezes desvaloriza o político que te traz outro tipo de retorno financeiro para toda a cidade, que enriquece todo o grupo, né? Nós temos que começar a observar melhor politicamente estes grupos. Interessa mesmo um prefeito que faz muito asfalto e que não apoia nenhum desenvolvimento local do turismo? Quantos roteiros dentro da sua cidade existem que podem ser desbravados e que não são de fato apresentados a todos aqueles que desejam conhecer a sua região, porque ninguém investe. Muitas vezes o roteiro é bacana, mas a prefeitura não faz com que você acesse com qualidade este lugar. Ou você acessa com qualidade este lugar e o lugar não está preparado para isso. Você não tem onde comprar uma água. Então não resolve. A cidade tem que ter uma comunicação meio ímpar para poder resolver a situação. Conversa é única. É olho no olho. Uma vez, gente, eu estava andando por Nova York, tarde da noite, e eu fiquei refletindo muito sobre a minha cidade, porque toda vez que eu estou viajando, eu penso e transfiro alguns detalhes para minha vida pessoal, para o meu trabalho, para os hotéis que eu estou, para as cidades que eu estou habitando naquele momento, enfim. Eu tinha saído tarde de um show lá da Broadway e fui transitar pela cidade porque estava uma noite deliciosa, super fresca, tinha neblinado demais, estava úmida, aquelas fumacinhas saindo do chão, cena de filme. E eu fiquei até bastante tarde transitando porque eu queria conhecer um pouco mais da vida noturna de Nova York. Passei em alguns bares e fui andando, não tive nenhum problema. Nova York não é uma cidade segura, não acho uma referência de segurança. Mas eu, turista, estava transitando com plena tranquilidade. Não fui parado pela polícia, não teve nenhuma baderna por perto, não teve ninguém. Eu só fui parado algumas vezes por alguns religiosos que estavam na rua fazendo suas pregações. Máximo, não vi nada além disso, né? Cheguei tarde da noite no hotel e eu fui pensando enquanto eu passeava, comparando de certa forma São Paulo com Nova York. E eu fiquei pensando num outro momento que tinha antecedido essa viagem, que eu tinha ido a um concerto na Sala São Paulo, e para acessar a Sala São Paulo, que foi antes da mudança da Cracolândia, e meu carro tinha sido abordado, eu estava com a minha esposa, a gente tinha sido abordado por muitos drogados no caminho para a Sala São Paulo. Depois nós íamos até o Terraço Itália e outra situação delicada de trânsito ali, porque é um meio que estava muito complicado. E aquilo me deixou bastante aterrorizado. Por quê? Porque quantas programações super bacanas às vezes você deixa de fazer numa cidade como São Paulo por medo, por insegurança, né? Com tanto que se aplica a São Paulo, né? Porque temos carnavais incríveis, cheio de blocos,
jogos incríveis, muito show, muito teatro, muita opção de festa, mas é complicado. Uma vez eu fui num lançamento de uma revista na Baixa Augusta e eu fiquei tão triste porque eu saí de lá e eu fiquei esperando, gente, 40 minutos pelo meu carro. Por que eu esperei 40 minutos pelo meu carro? Porque tinha uma fila imensa de carros para saírem ao mesmo tempo? Não. Porque seguramente alguém estava transitando com o meu carro, né? Ele não guardou o meu carro, efetivamente, né? Isso acontece, é muito comum, mais comum do que se pensa com alguns valets, né? E eu fiquei tão chateado porque eu sou uma pessoa que tem um hábito de olhar quilometragem quando eu paro e entrego meu carro para alguém, exatamente para mais ou menos mensurar o que acontece. Então, a gente sabe que a população ela tem que ser um pouco mais responsável, ela tem que te dar a segurança de que você está em boas mãos. E a gente tem que exercitar isso. Hoje, o turista deixa de ser tão cosmopolita e ele passa a ser mais interiorano. Interiores, vocês têm que investir em turismo e investir em segurança turística. As pessoas têm que ter restaurante para ir dentro da sua cidade aberto no final de semana. Eu trabalhei uma vez numa cidade que era muito pequena, mas que tinha uma grande veia turística e que nos domingos você não tinha onde comer. E na segunda-feira, que não tem nenhum habitante quase na cidade, o restaurante está aberto. Para quem? Para as moscas. Então existe uma falta de comunicação que é muito comum, muito visível. Mas pensem vocês, todos nós que trabalhamos com turismo devemos zelar por segurança. Um ótimo case que eu uso sempre nos meus treinamentos, nas minhas aulas de MBA, enfim, é Gramado, por exemplo, que eu acho um lugar incrível, que fez nevar no verão brasileiro. Quer dizer, a serra passa pelo outono e inverno já recheada de pessoas porque é muito atraente. Depois vem um mega evento de turismo que acontece na cidade. E depois ainda temos o Natal Luz, que claro, hoje por conta da novela talvez também tenha como competidor Tocantins. Mas se pensarmos na cidade de Gramado, ela conseguiu emendar o ano inteiro de eventos e fortalecer o turismo. E se você perguntar para um menininho lá na cidade, oi, você sabe a programação de hoje? Ele sabe te dizer. A população se preparou para isso. Então eu fico muito feliz mesmo. É claro que vou ficar feliz. E é isso que eu sonho dentro da imensidão que existe de cidades interessantíssimas para se frequentar. Outro detalhe importante, por exemplo, é o guia de turismo que tem que aprender a levar as pessoas nos lugares que são menos óbvios, porque todo mundo sabe que existe uma relação comercial entre os guias de turismo e alguns pontos de turismo. Mas hoje o viajante ele quer desbravar a cidade, ele quer ir comer a comidinha caseira da pessoa que tem raiz naquela cidade. Ela quer conhecer a base da cidade. Então, muitas vezes, guias de turismo, é importante vocês criarem novas relações comerciais, muitas vezes com pontos que aparentemente podem parecer menos interessantes, mas que para o turista atual é muito importante. Por quê? Ele vai ter contato com o nativo, com o que é nativo. Agora, como você vai fazer isso? Como você vai levar a pessoa em alguns extremos da cidade se ela não for uma cidade segura? Segurança é um ponto muito forte. Lembrem-se, ninguém quer ir passear na faixa de Gaza para ver o que acontece. As pessoas hoje preferem destinos mais rurais, mais ligados à natureza, ou que tenha, né, uma opção cultural muito rica, mas que ela não corra o risco de tomar um tiro ou de sofrer um arrastão na praia. Então a gente tem que pensar muito nisso. Precisamos, todos nós que lidamos com turismo, precisamos de políticas mais sérias, de políticos mais sérios, de leis mais severas e de uma correção no investimento que é dado aos departamentos ligados ao turismo das cidades para que se enriqueça, para que a gente tenha certeza de que segurança é um dos pontos que vai auxiliar aquela qualidade atemporal que nós já discutimos a ser fomentada nas nossas cidades. Um beijo para vocês. Amanhã eu trago outra dica que eu trato sempre nos meus treinamentos com todos, seja o fornecedor de serviço, seja quem é o usuário e o bom usuário, porque a gente está querendo também, viu? Ótimos viajantes. Beijo para vocês.